Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, né? É poder estar na presença de Jesus e saber que Ele tem cuidado de nós. Irmãos, abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, os versículos de número 5, 6 e 7. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para essa pessoa do seu lado: Jesus voltará. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 5, 6 e 7, que nos diz assim a poderosa palavra do Senhor. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Repita comigo, por favor. Mas enrolado num lugar à parte. Louvado seja Deus. Podeis tomar seus assentos. Irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido e que de muita importância tem nos mostrado algumas coisas em relação à volta de Jesus. E nós vivemos dias em que nós precisamos urgentemente viver um avivamento genuíno. Avivamento esse que não é um avivamento de aparência, de pular, de saltar, de correr, não. Mas é um avivamento que traz em nós, irmãos, a expectativa da volta de Jesus. Mas por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Porque no meio das adversidades da vida, no meio das intempéries da vida, no meio da caminhada, né, as forças vão minando. Nós passamos por dificuldades e haja vista que muitas pessoas têm perdido essa expectativa. E há uma necessidade muito grande de nós nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos no sentido de ter desejo de ir para o céu. Eu tenho o costume de falar na congregação onde eu pastoreio o seguinte: irmãos, vocês precisam ter saudade do céu. E algumas vezes, algumas pessoas me perguntam: pastor, por que eu tenho que ter saudade do céu, se eu nunca fui no céu? E eu digo para essas pessoas: eu preciso ter saudade do céu, porque uma das naturezas que tem em mim veio de lá. Oh glória! A Bíblia diz que quando Deus forma o homem do pó da terra, é a natureza terrena, mas quando Deus sopra o fôlego em suas narinas, é a natureza celestial. Ou seja, eu preciso ter saudade do céu. Eu não pisei no céu, não sei como ele é, mas eu preciso ter saudade. Sabe por quê? Porque lá é a nossa morada. João capítulo 14 vai dizer: não turbe o vosso coração, credes em Deus, também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Ei querido, essa aqui é uma promessa viva que ainda existe dentro do nosso coração. É uma promessa que precisa continuar queimando. É uma promessa, irmãos, que nós precisamos continuar crendo que um dia nós voltaremos para casa. Louvado seja o nome do Senhor. E esse texto que nós acabamos de ler vai retratar sobre a ressurreição de Jesus. Quando Maria, ela vai até o sepulcro e vê que o sepulcro estava aberto e o corpo de Jesus já não estava mais lá, Maria fica com medo, fica afoita, atônita, pensando que tinham roubado o corpo do mestre. Mas aqui eu quero dizer uma coisa: aleluia, não tinha roubado não,
ninguém tinha pegado o corpo do mestre, não. Ele mesmo disse que destruiria o templo e em 3 dias o reconstruiria. Ele não estava dizendo do templo de Jerusalém, ele estava dizendo do seu próprio corpo, que seria transpassado, que seria moído, que seria castigado, que derramaria sangue, aleluia. Mas querido, quando ele diz isso, eu quero entender que Jesus estava dizendo: vão destruir esse corpo, esse templo que é feito de carne, mas entre 3 dias ele ressurgirá, aleluia. Só que Maria não entendeu que Jesus tinha ressuscitado, e a Bíblia diz, irmãos, que ela então vê 2 anjos, os anjos vão dialogar com Maria, daqui a pouco ela vira as costas para ir embora, o próprio Jesus aparece para ela e diz: Maria, por que você chora? Maria, por que você me procura entre os mortos? Eu estou vivo, Maria. E aqui eu abro um parêntese para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Quem sabe você chegou aqui com teu coração doendo, quem sabe você chegou aqui desacreditado: pastor, mas é um culto de Santa Ceia, é um culto onde nós vamos relembrar o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Mas irmãos, isso não nos impede de sentir dor, isso não nos impede de sentir tristeza, mas é nesse momento que nós vamos olhar para o corpo, olhar para o sangue e vamos entender: ei, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou lutando? Por que eu estou chorando? Se o corpo dele foi moído pelas minhas transgressões, se o sangue dele foi derramado pelas minhas iniquidades, Isaías capítulo 53, porque, irmãos, porque ele entregou a si mesmo por amor de mim, por amor da sua vida. E é nesse momento que nós vamos entender que Jesus está vivo e vale a pena sofrer, sim, vale a pena passar pelo vale, sim, porque Davi vai dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Davi estava dizendo: eu posso estar enfermo, mas eu continuo crendo. Eu posso estar ferido, mas eu continuo crendo. Eu posso estar sendo perseguido, mas eu continuo crendo. Onde estão aqueles que crêem, mesmo enfermos, mesmo doentes, mesmo sendo perseguido, mas ainda crê na palavra da salvação, ainda crê na palavra de vida eterna? E é isso que Jesus tem trago para nós nessa noite. Maria agora ela vai até encontros dos discípulos para relatar o que havia acontecido. Quando ela chega onde os discípulos estavam reunidos, ela conta que o corpo de Jesus já não estava mais lá. E diz a Bíblia aqui nos versículos em que nós lemos, que Simão Pedro e um dos outros discípulos, eu acredito que seja João, discípulo que Jesus mais amava, sai correndo. E o texto diz que o discípulo sai à frente correndo de Simão Pedro. E quando ele chega até o sepulcro, irmãos, ele não entra. Mas Simão Pedro, quando chega, ele entra dentro do sepulcro. E a primeira coisa que ele percebe aqui é que os lençóis que envolviam o corpo do nosso mestre estavam lançados no chão. Mas quando ele olha a um lugar à parte, o lenço que cobria o seu rosto estava dobrado em um lugar separado. Só que quando Pedro ele vê esse lenço separado, irmãos, ele não vai lá e pega o lenço, não, porque aquele lenço ali tinha uma simbologia, tinha um significado, e Pedro logo já entendeu o que significava aquilo ali. Por isso que eu disse para os irmãos: Jesus voltará. Pastor, qual era o significado daquele lenço? O costume judaico era que quando o Senhor colocava a mesa na sua casa para a refeição, ele fazia a sua refeição e o seu empregado ficava de longe observando qual eram os movimentos do seu Senhor.
E quando ele terminava a sua refeição, ele pegava aquele lenço, limpava a sua boca, a sua mão, o seu rosto. Se ele pegasse o lenço e jogasse o lenço em cima da mesa, significava que ele já tinha terminado a sua refeição e que o servo podia tirar a mesa. Mas se ele pegasse o lenço, limpasse a mão, limpasse a boca, dobrasse o lenço e colocasse em cima da mesa, o servo também entendia que ele não poderia tirar a mesa, porque o seu senhor não terminou a refeição. Ele estava dizendo: olha, eu vou sair da mesa, mas eu vou voltar. Labaia sui de comanaia serquivácia, labante o récia calamandara subcomandácia. Quando Pedro olha para o lenço dobrado à parte, parece que eu estou vendo os olhos de Pedro enchendo de lágrima. O teu coração começa a queimar de alegria. Parece que eu vejo Pedro em seu âmago, em seu íntimo, dizendo: olha, ainda não acabou. Esse lenço é um sinal. Esse lenço quer dizer alguma coisa, hein, querido? Eu olhando pelos olhos da fé, eu ainda consigo ver esse lenço dobrado em um lugar à parte, porque o noivo ainda não voltou, o dono da seara ainda não voltou. Jesus breve voltará para buscar a tua igreja, e aqueles que estiver preparado vai subir para os altos céus. O seu corpo será transformado em um corpo de glória. Você vai estar com ele, ver ele como ele é. Aleluia. É por isso que nós precisamos continuar perseverante. É por isso que nós não podemos voltar para trás. O mundo pode até nos fazer sofrer, o mundo pode até nos causar ferida, mas deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estamos aqui é por causa da graça, nós estamos aqui é porque a graça nos alcançou. Nós não éramos merecedores de tanto amor, nós não éramos merecedores de tanto cuidado, mas a graça dele nos alcançou, a graça dele nos trouxe de volta para perto, a graça dele nos colocou de volta no céu, a graça dele nos trouxe vida, e vida com abundância. Continue segurando na mão de Jesus, continue perseverante na presença de Jesus, porque Ele breve vai voltar, e no último tocar da trombeta, a igreja lavada, remida, subirá para os altos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Os dias são maus, mas breve Jesus voltará. O que alegra o meu coração, o que alegra a minha alma, é saber que eu não estou órfão, é saber que você não está órfão. Tem dias que a gente se sente sozinho, né? Tem dia que a gente sente aquele vazio no peito, né? Mas Jesus disse: eis que eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo Consolador, para que estejais convosco até a consumação dos séculos. Ei, querido, quando você sentir angústia, tristeza, dor, vai para o joelho e ore, porque o teu Pai te ouve, o teu Pai te escuta, e Ele está pronto a te socorrer, em nome de Jesus, amém? Fique com essa palavra, que o Senhor continue te abençoando de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha